Olá, pessoal! Hoje eu vou começar esse bate-papo, esse podcast com meu amigo e professor Bernardo. Bernardo, você pode se apresentar para a galera? Opa, estamos muito felizes de estar aqui nesse podcast com você, um professor agora e amigo e um ex-aluno. Nossa, que honra, né, professor? Que honra. Você pode falar um pouquinho mais sobre a sua formação? Em que ano você começou a dar aula? Como que foi os seus desafios? Conta pra gente aí, professor. Sim. Eu, inicialmente, assim, no meu primeiro emprego, eu trabalhei numa agência de viagens. E lá eu observava o pessoal falando inglês e tudo, e achava interessante isso aí, conversando com os meus pais para ver a possibilidade de estudar inglês, de fazer um curso e tudo. Aí meu pai falou: vamos lá, vamos lá que eu vou te ajudar. E daí eu fiz um curso de inglês e tal. E lá eu tinha um professor chamado Flávio. Aí, no desenvolvimento do curso, aí ele pegou e falou: por que você não começa a dar aulas e tudo? Porque, assim, como o curso de idiomas é livre e tudo, mesmo sem uma formação, uma faculdade assim, a pessoa já tendo a prática, ele vai ensinando os outros. Aí eu comecei ali com o incentivo dele. Aos 17 anos, comecei ali ensinando um pouquinho aqui, outro ali. E daí eu vendo que eu gostei, falei: agora eu vou procurar me aprimorar mais. E aí iniciei a faculdade Uhum, e estudei letras voltado mais para o inglês, sim, né? Mais voltado para o inglês. Depois estudei um pouco também espanhol. que legal. Acabei fazendo uma pós-graduação também em língua inglesa. E daí a gente foi caminhando, estamos até hoje aí Não, já caminhando tem um e período bom, né? já tem um período bom já que eu hoje atualmente estou com 45 anos de idade e é a profissão aí que Deus me deu. Ah, que legal, é muito bom ensinar, né? Eu digo, e isso não é só uma frase minha. Quando a gente ensina algo, a gente aprende também, não é verdade, professor? É verdade, quando a gente ensina algo, a gente aprende também. Nós não somos os detentores do saber. Sim, Então, a gente está ali ensinando, ao mesmo tempo, as crianças, os jovens lá, os adultos estão nos ensinando também. É uma troca de experiências, não é isso? sim, que legal. Professor, qual é o seu maior desafio hoje, atualmente, para dar aula? Tem algum desafio? O professor passa por algum desafio para dar aula? Assim, em cada época há um desafio diferente, né? Em cada época há um desafio. Então, atualmente é a questão da consistência, porque a gente vive uma sociedade agora do fast food, que é tudo Tudo para rápido, tudo ontem e rápido. tal. Não, vamos lá, começa o curso, aquela Eu- empolgação, daqui aprenda inglês em um mês, aprenda dormindo. Isso, Então, é um desafio colocar assim na mente das pessoas que leva um tempo, tem né? um começo, tem um meio e tal, há um desenvolvimento, tem que ter uma consistência, não é assim com as dificuldades assim, já vou desistir, vou parar o curso e tal, assim como na nossa vida, vem vários É, percalços aí, a gente tem que a cada dia, diz o ditado popular, matar um leão aí, né? sim. E às vezes, como você diz, a pessoa começa, né, empolgada.
não, eu vou aprender, eu vou conseguir. Mas chega um momento que ela dá aquela desanimada, esfria, né? Naquela empolgação que ela tava. E também algumas pessoas que chegam em um momento que elas veem assim, será que eu tô evoluindo? Eu não tô vendo nenhuma evolução, mas, por exemplo, eu como professor, eu consigo observar o quanto essa pessoa subiu de degrau, de nível, pro tempo que ela começou. E às vezes ela não consegue enxergar isso. Ela fala assim, nossa, não tô conseguindo evoluir, eu não vejo nenhuma evolução. Parei, parece que não consigo subir de degrau. Isso é normal, professor? É normal. Realmente uma fase que o aluno acaba desanimando, aí ele precisa ali de um incentivo, precisa ali de que o professor mostre, falar assim, olha aqui, ó, onde você estava e agora olha o seu nível aqui, olha o quanto você aprendeu. Sim. Ó, vamos fazer um warm-up aqui, algo aqui, e vamos ver aqui o vocabulário que você tinha antes, olha o que você tem agora. Às vezes eu faço uma brincadeirinha com os alunos, coloco lá boys and girls e tal, vamos lá ver o vocabulário. Aí, por exemplo, uma simples palavra lá, o car. Aí o time dos boys tem que falar uma palavra que vai se iniciar com um R, que termina lá car em inglês. Aí eu falo, red. Aí as girls, né, finalizou com D, vai falar, deer, e assim vai. Então, a gente pega ali uns 10, 15 minutos da aula, eles não param, aí eles vão ver realmente, olha quantas palavras eu aprendi. Sim. Porque houve ali uma disciplina, uma consistência, ali um ânimo para continuar. Sim. Também quando eu vejo meus alunos que eles não estão conseguindo, eles se acham que estão estagnados e não estão conseguindo evoluir, eu coloco algo em prática. Eu falo assim, tenta você elaborar uma rotina do seu dia, contando o que você acorda, o que você faz, tal. E nessa rotina, você aprendeu algum X de palavra no começo que você começou a falar da sua rotina. Daqui a pouco, você vai acrescentar pelo menos 10 palavras no seu dia, por exemplo. São 30 dias que ele vai ter para falar do dia a dia dele. Durante esses 30 dias, ele vai ter que acrescentar 10 palavras na segunda, 10 palavras na terça, 10 palavras na quarta, 10 palavras e assim sucessivamente. Durante esses 30 dias, vai dar na média de 300 palavras novas para o vocabulário dele. Nossa, isso aí é incrível. Né? De 5 a 10. Eu falo para ele, tenta aprender de 5 a 10 palavras por dia. Aí ele falou assim, mas não dá, que o aluno gosta de chorar, mas não dá. Não dá porque minha vida é corrida, trabalho, estudo, não sei o quê. Beleza, eu falo assim, há 30 anos atrás, a pessoa que queria aprender inglês tinha que ir para onde? Biblioteca, era fita, era CD. Hoje, com 2 cliques no celular, eu acho tudo na palma da mão. Eu quero aprender como que se fala pirâmide em inglês. Dou 2 cliques no celular, eu pego a palavra. Eu peguei essa época, né? Daquela... ser uma enciclopédia. Bíblia, né? Enciclopédia lá, antiga Barça, né? Isso. Aí tinha os módulos. Um dicionário e tal, já para procurar, já desanimava. E para você ir ouvir os áudios, como que era, professor, na sua época? Então, era a fita cassete. Fita muito mais difícil. Às vezes a fita dava problema e enrolava tudo lá, você tinha que tirar, tentar salvar a fita para continuar. E não era barato. E hoje, quanto que você gasta para você ver qualquer vídeo na internet sobre série, filme? Você vê, tá tudo aí, né? De graça. À nossa disposição. São séries, são vídeos, redes sociais. Então, a gente vive uma exposição muito grande, não só à língua inglesa, como a tudo. Sim, sim. Por exemplo, eu me tiro como exemplo, as pessoas falam assim, é impossível aprender inglês, Vanderlei? Como que você conseguiu evoluir o seu inglês? As pessoas me perguntam. Bom, eu trabalho num escritório de contabilidade e quando eu chego no meu escritório, pego meu fone de ouvido, coloco no ouvido, coloco no computador, já coloco lá uma série para mim deixar ouvindo, rolando. Não deixo para mim ver. Eu deixo só rolando e eu ouvindo. Do horário que eu chego até o horário que eu vou embora. Eu vou embora na média de 5:30 da tarde. Então, se eu contar que eu paro 1 hora para almoçar,
vou no banheiro, bebo uma água, é na média de mais de 6 horas ouvindo inglês por dia. E eu não tô falando que eu tô vendo a cena acontecendo. A cena tá, eu minimizo a tela e fico ouvindo. Então, tô na média de 6 horas expondo-se ao inglês por dia. E quando eu chego em casa, vou fazer o quê? Dar aula ainda para os meus alunos. Então, eu tô me desenvolvendo, não é porque eu sou bom, é porque eu sou persistente. Tem muita gente que começou comigo na época da faculdade, em 2019, quando eu comecei a fazer inglês foi em 2019, na faculdade. Tem gente que parou no meio do caminho. Cada um tem o seu motivo também. Cada um tem o seu motivo. Tem gente que entrou empolgado, eu vou ser fluente, eu vou conseguir isso e aquilo. Às vezes estava bem melhor que você. E isso com mais habilidade, mais inteligente. Mas eu meti a faca nos dentes e fui pra cima, porque eu falei assim, eu quero, eu gostei. E eu fui pra cima. Eu acho que você até me acompanhou no meu começo da graduação e tal. Acompanhei. Você até mandava alguns textos. Sim. Pedia ajuda, opinião e tudo. Então, eu venho te acompanhando aí. É gratificante? É bem gratificante. No final, até gostaria de fazer um agradecimento. Vamos deixar pro final. Deixa pro final. Muito bacana. Às vezes eu brinco assim, como é que pode um aluno bagunceiro como eu era da época do ensino médio hoje querer ser professor? Não casa essa situação. Não casa, mas vamos deixar pro final isso aí. Isso aí. Então, professor, só mais uma pergunta. Na sua família tem mais alguém? Você, além de você, a sua esposa fala inglês? Os seus filhos? Não, minha esposa não fala. Devido à profissão dela, ela não tem o interesse assim dela. Trabalha na área de nutrição. Sim. Então, assim, não tem muito o interesse. Poderia ter, assim, para complementar e tal, né? Mas como não vai precisar, aí sim, minhas filhas, sim, elas... mesmo eu sendo professor, assim, não é automático, assim, as coisas não são automáticas, é igual você estava acabando de dizer, você coloca-se à disposição, mas está ouvindo, não interessa se está entendendo ou não, mas você está ouvindo ali. Então, minhas filhas, por exemplo, a maior tinha uma certa... dificuldade, não gostava muito de inglês. E agora, de uns 2 a 3 anos para cá, ela vendo a necessidade, porque quando a necessidade bate, aí você tem o interesse. Aí ela passou a ter o interesse e tudo, e começou a desenvolver. Que legal. E aí a gente conversa em casa e tudo. Que bacana. Pai, agora eu tô entendendo tudo. Que legal. E agora, aos 19 anos, ela está se desenvolvendo. A gente sempre está interagindo em progresso, entendeu? Que legal. E a menorzinha, assim, também já está começando a interagir. Bom, com quantos anos, assim, você indicaria uma pessoa para começar a aprender inglês? Pensava, vale a pena colocar uma criança de berçário de 6 meses numa escola bilíngue? Vale a pena? Ou a partir dos 2 anos? Qual a idade correta para começar? Sim, existe uma idade assim, correta para começar. Vai depender assim, da disponibilidade dos pais, do incentivo dos pais. Quanto mais cedo, melhor, que aí vai ser natural para a criança, para o adolescente, quando chegar na fase de faculdade, começar o primeiro emprego, ali já vai ser algo natural, não vai acrescentar, porque quando chega na época do vestibular ali, o jovem vai entrar no mercado de trabalho, sim, aí tem que tirar a carta, a correria da faculdade é o primeiro emprego, então se já tiver um idioma, pelo menos, o inglês, ou o espanhol, aí já vai facilitar, não vai, senão a empresa chamou, mas aí tem que ter lá pelo menos intermediário de inglês, aí a pessoa não tem, sim, né? Então, quanto mais cedo, melhor. Entendi. Existe alguma maneira correta de aprender inglês, professor? Ou isso é mito? Eu aprendo de qualquer jeito, igual você falou no começo, eu coloco o fone de ouvido e vou dormir
e eu vou aprender inglês. Quando eu acordar de manhã, aprender 50 palavras. Já estou falando inglês, né? Né? Assim, eu não posso dizer que existe uma maneira correta de aprender inglês, porque cada um tem o seu ritmo e tem uma forma, ou alguns aprendem, são bons, assim, de ouvido, que você fala, a pessoa pega e grava aquilo ali. Outros, se não colocar uma imagem junto, Configura uma imagem, uma né? figura, uma imagem, ela não vai pegar nada. Entendi. Então, cada um tem a sua forma, o seu jeito, o seu método de aprender. Então, ela vai se identificar assim, se ela estuda lá com um professor em grupo, ou estuda individual, Muda, aí ela vai, ao conversar com o professor vai procurar maneiras ali, a melhor forma para que o aluno aprenda assim da melhor forma, mais rápido, de uma maneira assim clara, e ela vai se desenvolver assim, quanto mais ela vai se, quanto ao menos ela esperar, ela já vai estar falando ali inglês e ela vai ver a evolução. Que legal. Eu costumo aplicar algumas estratégias, como eu disse, né? Uma delas tentar aprender pelo menos 10 palavras por dia. Sim. A outra estratégia é qual? Eu falo assim pro aluno, ó, o que significa let's go? O aluno, quem é que nunca ouviu falar nessa palavra let's go? É uma palavra, uma frase muito fácil, né? Que significa vamos lá. Aí eu falo assim pra ele, já que você aprendeu essa estrutura de let's go, que é L-E-T apóstrofo S-G-O, let's go. Agora tira a palavra go. Qual o verbo que você conhece? Eu conheço walk, então fala aí, let's walk. O que significa? Vamos caminhar. Qual outro verbo que você conhece? Eu pergunto. Work. Eu tô vendo que ele tá limitado. Ele conhece poucos verbos, tipo work, sleep, talk. Ele conhece alguns verbos, mas ainda é limitado. O vocabulário dele é mínimo. Aí eu falo assim, ó, já aprendeu a estrutura? Pega mais 10 palavrinhas, pega mais 5 palavrinhas, vai acrescentando. Você falou algo assim interessante, são os verbos. Eu assim, ao meu ver, os verbos são o coração da língua. Sim. É o coração da língua. Então, se o aluno ele focar ali nos verbos, aí o vocabulário vai vindo sucessivamente ali. Sim. E aí eu até na hora de ensinar verbos, assim, procuro brincar com músicas, fazendo umas paródias ali e tal. Por exemplo, bring, brought. Aí vamos fazer um sambinha lá e tal. Choose, chosen. Bring, brought. Que legal, hein? Eat, ate, eaten. Vamos lá. Aí dou uma parada e vamos fazendo perguntas. Sim. Oh, do you eat barbecue? Isso. Oh, I love it. Oh, who do you choose? Who do you choose? Angelina Jolie or Brad Pitt? Então eu coloco algo do seu cotidiano que eles conhecem, e tudo. A gente vai fazendo por associação. Sim. E para o desenvolvimento do aluno. Então, essa foi uma estratégia que você adotou para as crianças, né? Isso. De Às alunos... vezes até para adolescente ou adulto, dependendo, né? Dependendo do grupo, dependendo do aluno. Tem aluno que não vai gostar disso. Então, sim, você tem que ele quer algo mais... isso, algo mais formal e tal, né? Entendi. Igual... Vou ensinar a criança e vamos lá, nos dias da semana a gente passa a pronúncia, como você fala os dias Sunday, Monday, aí vamos melhorar isso aqui, vamos lá, Sunday, domingo, Monday, segunda, Tuesday, terça. Uma musiquinha. Uma musiquinha. Aí vamos lá. Agora vamos alegrar mais. Sunday, Monday, Tuesday. Sunday, Monday, Tuesday. Wednesday, Thursday, Friday. Saturday.
Saturday. Que legal, né? Aí vai. Vou adotar essa estratégia para ensinar para os meus alunos. Uma descontraída e eu falo que a segunda-feira, que é o dia que eu dou aula para as crianças, é a partir de 8 anos aos 11 anos, na segunda-feira. Aí eu falo que é inglês só para baixinhos. Mas que aula divertida. Inglês na segunda-feira, meus alunos pequenininhos. É show de bola. Que legal. Eu também já dei aula para senhoras, já dei aula para uma senhora de 69 anos e dei aula para uma senhora também de 79 anos. Foi diferente a abordagem, diferente. Como eu abordei as criancinhas de 8 a 11. Mas eu tenho que chamar o foco dela para aquilo que ela tem dificuldade. Por exemplo, atualmente as pessoas falam assim, eu não quero aprender inglês porque eu não sei falar. E a minha língua embola, não sai nada, as palavras é difícil. Aquela frase clássica, eu não sei nem português. Isso, essa frase é muito conhecida. Eu não sei falar nem português, quem dirá inglês. Quem dirá inglês. Aí eu falo assim, não, vamos devagar, vamos como se a gente estivesse em um restaurante. Aí eu falo pra ela assim, como que a gente vai pedir o cardápio? A gente chega no restaurante e quer pedir o cardápio. Como que a gente pede? Can you give us? Aí ela fala assim, que é isso? Aí eu explico com mais calma, com mais devagar. Can you give us the menu, please? Aí ela já entendeu. Can you give us the menu, please? Poderia nos dar o cardápio, por favor? Aí ela fala assim, mas ainda não tô entendendo. Ela fala assim, fala can. Aí ela já consegue. Agora, qual o apelido do seu amigo que, por exemplo, se chama Guilherme? Gui. Opa, já pegou. Aí eu tento elaborar. E qual é o plural de uma van? Vans. Pronto, então emenda tudo. Can you give us? Can you give us? The menu, please. Aí o menu você pode fazer do jeitinho brasileiro. Aí ela já pega, ela já se alegra, ela tava com dificuldade na pronúncia, já não tá mais. Às vezes eu escrevo uma forma de... Eu falo que é gambiarra, né? Porque é uma forma que o som chegue próximo. Isso, um som bem próximo daquilo que ela vai conhecer. Aí já clareia mais a mente da pessoa. Antes, como a gente estava falando, né? A gente tinha um dicionário, a transcrição lá, e a gente tinha que meio que adivinhar o que estava ali mesmo. Os símbolos, olhando a os símbolos da transcrição. Era difícil. Horrível, então, muito difícil. Então, professor, e você vendo assim, fala assim, eu vejo que hoje eles têm mais acesso, mais facilidade, mas você acha que a evolução comparado no seu tempo, comparando com a de hoje, qual que evolui mais rápido para aprender? Comparando com a evolução? Ou o aluno de 20 anos atrás conseguia aprender porque ele se esforçava mais, porque tinha menos conteúdo, ele tinha que ir até uma biblioteca, ele tinha que comprar livro, ele tinha que comprar CD, e hoje a pessoa está mais acomodada e evolui menos? Você acha que isso é certo ou é só um mito? Assim, depende, né, de cada caso, né? Vamos falar, é relativo. É relativo? Porque antes, como você falou, a pessoa tinha que correr mais ali, entre aspas, atrás do prejuízo, porque ela não tinha muitos recursos. Sim. E hoje em dia há uma gama de recursos. Só que antes não havia muitas distrações. E hoje nós somos expostos a muitas distrações. Sim. Então, tem muita coisa assim para a gente aprender. Entendi. Como a gente já mencionou. Só que tem muita distração. Então, hoje, para focar é mais difícil. Então, até a neurociência, alguns estudiosos falam, para que a gente consiga focar mais, afasta ali o celular, tudo que acaba distraindo por 20 minutos e coloca ali um prêmio para você depois. Por exemplo, depois de 20 minutos você vai lá brincar com seu filho ou com um cachorrinho, vai assistir ali um jogo, alguma coisa que você gosta, algo para motivar. Não, vou estudar ali 20 minutos ou 30 ali focado e tudo, porque depois aí eu vou ter o meu prêmio ali. Momento de lazer. Momento de lazer. Então, fazendo isso, eu acredito que há um desenvolvimento e tudo. Que legal. Porque
Ali ele realmente está focado, mas Dedicado. vai estudar com um celular aberto aqui, a TV ali e tudo. Aí toda hora surgindo notificação. Aí a gente acaba perdendo foco, aí deu tempo e tudo, aí já tem que fazer outras coisas. Então a questão do foco mesmo hoje em Que dia. legal. É, você, como a gente estava falando da pronúncia, né? A gente tem dificuldade de pronunciar e eu monto alguma estratégia para os meus alunos para facilitar eles pronunciar melhor. Você acha que a questão de também ouvir um nativo dificulta muito? Ouvir um nativo. Conversar com um nativo assim, tal? Tipo, igual a gente está conversando aqui, fosse um Assim, nativo agora. Seria difícil para compreender? a princípio, assim, a gente conversando como brasileiros, a gente tem um sotaque. E aí o nativo vai ter ali o outro sotaque. No primeiro momento a gente não vai compreender muito, mas aí depois, ao continuar dialogando, aí o ouvido Vai se vai adaptando, abrindo. entendi. Devido também àquilo que você falou antes, você expôs o seu ouvido a estar ali treinando Ao idioma. e praticando. A mesma coisa quando você vai, mesmo você sabendo inglês, você vai em um país falante de língua inglesa, você cai lá e ali você não está entendendo nada. Sim, Uma das perguntas também que os alunos fazem, professor, você já foi a um país sim. de língua inglesa, assim, algo, já foi para os Estados Unidos? Aí, em certo momento, eu tive uma oportunidade de ir aos Estados Unidos, que eu ganhei uma bolsa de estudos. Sim, Ao trabalhar atualmente já trabalhei em escolas particulares, escolas públicas, atualmente trabalho em escola pública, aula em empresas e sim. tudo. E através aí da escola pública eu ganhei uma bolsa de estudos para ficar lá 40 dias Que legal. nos Estados Unidos e tudo. Fui lá para Washington, fiquei lá na Filadélfia. Você teve alguma dificuldade, professor? Desculpa perguntar. Então, aí que tá, da sua pergunta, para responder a sua pergunta, no início ali, nos primeiros 2, 3 dias, falando, não sei nada de inglês. Que você já dava aula, né? Então, não sei nada. Aí depois, o terceiro dia, aí o ouvido já foi pegando, já estava compreendendo, e tudo é questão de adaptação. Aí que tá com o aluno, às vezes ele desanima, ao primeiro momento, não estou entendendo nada, não sei. Não, é o perseverar. É o Entendi. perseverar, tanto para aqueles que estão começando, com aqueles que já têm certa experiência, para falar também, não sei nada de. Não, calma, você sabe, você vai ali, vai desenvolvendo aos poucos, né? Sendo Sim, exposto ao idioma, né? Vai fluindo naturalmente. entendi. E foi uma experiência maravilhosa ali que eu convivi em uma universidade com os alunos de várias nacionalidades. Ali cada um tinha o seu armário, igual nos filmes americanos. Então eu Sim, tive a oportunidade de conviver lá e foi uma experiência maravilhosa, porque estudava na universidade lá e ia nos passeios, restaurantes, e tive a oportunidade de conviver lá e aprender um pouco mais da cultura e tudo. Eu sou muito grato a Deus por essa que oportunidade. E a legal. escola também através da escola pública. E todos têm Escola pública, oportunidade, porque era uma bolsa para professores de inglês de escola pública. que E era legal. uma prova e dessa prova era selecionado 20 professores por estado.
E aí eu fui selecionado, né? Consegui. Falou Tem- com a patroa. Isso, falei com a patroa para liberar aí. Aí fiquei 40 dias lá, mas eu falei, ó, quando eu voltar, eu vou trazer uns presentinhos. Que Aí legal, foi hein? liberado. Entendi. Você estava falando sobre escola pública. Professor, isso é um mito ou é uma realidade? Quando as pessoas falam assim, ó, quem estudou em escola pública sai da escola pública e não sabe nada de inglês, estudou tipo da quinta série até o terceiro colegial, chega, eu aprendi só o verbo to be. Aí alguém pergunta, o que que é o verbo to be? Não E sei. ainda não Aí sabe, agora né? quem estudou numa escola particular, por exemplo, sabe, parece que sabe, aprende mais, isso é uma verdade, não é verdade? Se comparando, tipo, a escola pública com a escola particular, tem diferença no aprendizado? É assim, o professor, às vezes o professor que está na escola pública é o mesmo que está lecionando na escola particular. Mas o que que muda? Fala aí pra gente. Então, é a questão, assim, do público, do interesse, Interesse, isso faz a do diferença. número de alunos por sala, Entendi. né? Porque ali não é uma sala homogênea, é heterogênea. Então, cada um tem ali um interesse, tem a questão da disciplina, eu falo também a questão da família em casa, né? Um aluno que ele tem uma família, ele é bem cuidado e tudo. Quando ele está na escola, o aprendizado dele é outro, independente se é na particular ou na pública. Entendi. Não é? Então, uma série de fatores influenciam no aprendizado. Então, pode ser na particular ou na pública. O que diferencia na pública é que às vezes o professor tem que ficar retomando, aí dá a impressão que o professor só passou o verbo to be. Ele passou várias outras atividades e aí como assim alguns não estavam muito interessados, aí quando acaba saindo aí falar, não, só vi o verbo to be e tal. E não aprendi. E não aprendi, entendeu? Mas a gente tem algumas experiências de alguns alunos e tudo que Eu não vou falar de aluno não na época de escola, que eu não sou, era um bom exemplo. então. Mas, Aí você vê, mas a semente ficou ali. Entendi. Né? Não quer dizer que ali germinou naquele tempo, foi tão rápido, né? Então, após 10, 15, 20 anos, que agora que está começando a dar legal. frutos. Nossa, me veio um filme agora na memória. Eu também tenho esse filme. Nossos momentos de escola. Nossa, muito bom. E professor, assim, por exemplo, a gente estava falando de a pessoa se expor, né? Se expor a filme, a músicas e tal. Eu, quando os meus alunos começou um mês, a gente vai aprender uma regra, mas eu quero que prática, eu quero ver vocês praticando, a gente vai conversar, vai ler, mas aí com 2 meses, aí já muda um pouquinho o nível. Regra sim, mas eu quero ver você montar suas próprias frases. Aí no 3º mês, eu já passo o filme. Qual filme você gosta? Você assistiu o quê? Piratas do Caribe. Então, vamos colocar um filme aqui. Eu gosto de uma série. Qual série? Grey Anatomy. Muitas séries que tem na Netflix. Ou Eu, a Patroa e as Crianças, que é uma série que eu particularmente gosto bastante. Aí eu falo assim, Você gosta dessa área de comedy, né? Isso. Aí eu falo assim, por que eu pegar esse tipo de série ou de filme? Porque é inglês falado no dia a dia. Por exemplo, ali é uma família. Vai ter assunto de trabalho, vai ter assunto que eles participaram na escola, vai ter assunto entre o homem e a mulher, o pai e o filho. Vai ter esse tipo de diálogo. Aí eu coloco a cena lá, 1 minuto e 20 de cena, 1 minuto e 30. Eu deixo rolar, sem legenda nenhuma, apenas em inglês. Aí eu pergunto pro aluno quando termina, depois de 1 minuto e 30. O que você entendeu? Entendeu quantos por cento? Não entendi nada. Aí tá bom. Aí eu passo mais uma vez sem legenda. Aí eu pergunto, o que você entendeu? Eu não entendi nada, 0. Tá bom, agora com a legenda. Com a legenda já entendi 5, 10%. Tá bom, agora vamos pausar. Vamos pegar palavra por palavra. Vamos pegar assim, estrutura por estrutura. A gente vai explicar para você e depois a gente volta. Opa, agora eu já entendi mais um pouco. Aí eu explico mais um pedacinho. Opa, já entendi mais um pouco.
Quando eu termino de explicar a cena de 1 minuto e 30 e volto sem legenda, eu falo, e agora? Nossa, parece que abriu a minha mente. É muito legal a reação dos alunos quando a gente vê eles evoluindo. É mesmo, é muito legal, muito gratificante, né? A gente vê o nosso trabalho ali florescendo. Sim. Além de professor, você já pensou em algum outro tipo de profissão que exerça assim na área de inglês ou apenas professor? Ah, antes eu pensava em trabalhar como comissário de bordo, Aeroporto. no aeroporto, é, relações internacionais e tudo, né? Já cheguei a fazer até prova para concurso para diplomata, Sim, então sempre ali algo envolvido que com o legal. inglês, em relação, que tinha relação com o inglês, né? Ai, que bacana. Eu já pensei assim, falei assim, professor, eu amo essa profissão. Como eu disse, eu trabalho no escritório de contabilidade e também dou aula. Mas eu fico pensando assim, por que que eu não iniciei antes para meter as caras, para Hum, tentar, para se arriscar? Comecei apenas o ano passado, foi em abril do ano passado que eu comecei a dar aula. Para hum, você ver, meus primeiros alunos foi uma prima minha, que se chama Júlia, uma amiga minha que se chama Júlia também, que trabalhou hum, comigo numa empresa de contabilidade, hum, e um primo meu que se chama Cauê. 3 alunos. Eu dava aula para eles aos sábados. hum. Aí comecei a divulgar, fiz um cartazinho simples, um cartaz muito Presencial ou simples. online? É online, tudo Online, online, não dava tudo para mim ir para casa online. do pessoal. Ah, tá. Mandava lá para eles o link da aula, aí um divulga aqui, outro divulga ali, e eu fui com a cara e com a coragem. Hum, Aí um divulga aqui, outro divulga ali, eu falei, ó, se você divulgar, você ganha um prêmio, o outro se divulgar ganha um mês, eu vou montar um material e tal. Hoje eu consigo atender alunos até fora do Brasil, em Portugal. olha que Já estou com uma bacana. grande quantidade de alunos. Eu comecei com 3. Tem gente que deixa de viver grandes sonhos porque tem medo de arriscar. É, isso mesmo. Ai, mas não é para mim, eu tenho dificuldade. Filho, a vida não é fácil para ninguém. Ah, vai ser fácil. Não vai ser fácil. Se você for entrar pensando que vai ser fácil, nem entra. É, realmente. Então você vê que bacana. Você arriscando tudo. O seu pai, ele foi até, conseguiu ir até certo ponto. E aí ele espera que você Supere, né? vai Vai mais mais além. longe. Como tem até aquela palavra, né? Os filhos são como Flecha flechas na na mão mão do do valente. Se valente. você prepara as flechas, ela É, alcança onde o flecheiro não pode é alcançar. isso mesmo, né? Meu Salmo pais também, 127. Salmo 127. Meus pais foram até certo ponto. Minha mãe, e o meu pai, eles fizeram até a antiga quarta série. Sim, Então eu já estou chegando aí, cheguei no ensino superior. Aí eu já espero que as minhas filhas vão além. E assim que sucessivamente, legal. né? Falando Então, disso também, os meus pais, eles não tiveram oportunidade igual eu tive de estudar. Nem meu pai nem minha mãe são analfabetos. eu lembro do seu pai. Então, eles não têm conhecimento de estudo. Mal sabe escrever o próprio nome com muita dificuldade, ainda hoje, que por causa da idade enxerga mal. Hum, E aí, uma vez fizeram uma dinâmica na empresa onde eu trabalhava, ele falou assim: qual é o seu sonho? Aí escreve seu sonho no papel. Aí eu escrevi casa, carro. Aí falei assim, um dos meus sonhos que eu gostaria é que meu pai e minha mãe fossem formados. Mas isso não vai acontecer. Meu pai e minha mãe não vai poder se formar, ter uma graduação, um diploma. Mas aí eu tenho certeza, eu continuei, eu tenho certeza que os meus pais terão orgulho de ver eu me formando. E eles conseguiram alcançar essa gratificação de ver o olha, filho se graduando, se formando, formando. E isso é filho de legal. caráter, né? Um filho de família, que isso aí não tem preço, né? E é só o começo, né? Sim, que É só o bacana. começo. Você tem algum projeto, professor, assim, voltado para o inglês? Você tem algum projeto? Tem alguma imaginação de querer fazer algo voltado para o inglês? Voltado, assim, para o inglês, é algo simples mesmo. Atualmente, eu estou trabalhando em escolas públicas e com crianças de entre 6 e 8 anos Sim, e com adolescentes do ensino médio.
E o meu sonho, assim como professor, é ver o desenvolvimento desses alunos. Não só assim, aprendendo inglês sim, mas é, chegando a ser um cidadão do bem, igual aqui, eu estou vendo você que é formar cidadão. Eu poderia ser ali um professor, um universitário, um professor aí, uma escola particular e tudo. Mas aí acho que cada um tem a sua missão. Sim. Eu me vejo ali na escola básica mesmo, trabalhando com crianças e Você adolescentes já chegou. e dando os primeiros passos e lá na frente ver as pessoas crescerem. Sim. Então é isso. E cada vez mais aumentar o número de pessoas. Que É, bacana. Em questão de projeto, eu tenho um, eu comentei, não sei se eu já comentei com você, eu já comentei hum, com alguns amigos meus, hum, com dois amigos meus, um de Poá, outro de Mogi. Eu conversando com eles, eu falei assim, um dos meus projetos é fazer um aulão grátis. Uma vez por semana, fazer um aulão grátis com de 30 a 40 pessoas, disponibilizar uma vez hum, por semana, seja no sábado hum. ou no meio da semana, uma forma de gratidão para que essas pessoas possam ter contato com o idioma, fazer uma aula grátis, sem cobrar nada, disponibilizar o link da aula, disponibilizar o material em uma aula ao vivo. E aí deixar eles entrar, de 30 a 40 pessoas, divulgar e para que mais pessoas possam aprender o idioma. Eu tenho essa visão e esse projeto que em breve eu pretendo fazer. Eu já conversei com alguns amigos meus. Um deles mora em Poá, pastor amigo meu, e outro mora em Mogi também, um pastor amigo meu. E eu falo assim, é uma forma de gratidão, agradecendo a Sim, Deus com por tudo que eu certeza. já conquistei e vou conquistar. A disponibilizar esse link e falar assim, ó pessoal, não quero cobrar nada. Essa aula é por conta da casa, uma vez por mês, durante um ano, por exemplo. É. Todo sábado, da meio-dia a uma, por exemplo. Vamos lá. Quem quiser, é uma aula aberta para o público. Vai chegar 10 pessoas? Vai ser bem-vindo. Vai chegar 30? Vai ser bem-vindo. Vai chegar 40? Vai ser bem-vindo. O que, que a gente aprendeu? Por que, que eu vou reter? Eu posso passar para frente esse conhecimento. É um projeto que ainda está no papel. Não coloquei em Isso prática. aí, você tem potencial aí de futuramente ser um professor igual o professor Vergara, o professor Kenny, Que legal, né? Eu né? conheço. Então você tem esse potencial aí de trabalhar Sim, pela sim. internet, que aí dá para atingir Movimentando que o a gente mundo, alcança né? públicos longe. Como eu Longe, disse, eu comecei com 3 alunos. Hoje já tem aluno meu que mora em Portugal. Portugal. Colocaram o meu cartaz lá num grupo de brasileiros em Portugal. Só vi mensagem chegando. Eu tenho interesse, gostei. Como é que faço? As aulas são quantas vezes na semana? E para eles, comparando o real com o euro, De é graça, muito mais barato, praticamente. muito mais barato. É, Aí lançou. Eu sei que meu contato rolou lá no grupo de brasileiros que mora em Portugal. E aí eu falei, meu, graças a Deus, não sou digno de nada, é tudo. Deus vem abrindo a nossa mente, ensinando, conhecendo novas pessoas. E ele vai indicando pessoas e a gente vai se envolvendo, fazendo novas amizades e divulgando aí o trabalho afora. Você se sente assim, professora? Eu gosto mais do público tete a tete, sala de aula, ou você prefere ainda, tipo, uma aula ao vivo via Meet, por exemplo, uma aula através de um chat? Como que você eu se ainda sou mais giz e escreve na lousa? agora ainda não tem mais giz, agora é canetão. Canetão. Canetão lá na lousa e tal, mas aí agora a gente já tem outros recursos, né? Por Então a exemplo, na época gente da pandemia, né? mescla o livro, caderno, agora as mídias, não é? Tem o YouTube, as séries. Sim. Então, cada dia a gente trabalha de uma maneira, com atividades ali no presencial, né? Então, eu já sou mais do presencial. Você Você gosta. já tem Eu gosto. Eu gosto mais mais aí do online, do né? online. Mas também não tenho Esse dificuldade. ano, Não tenho esse dificuldade ano nenhuma.
Eu peguei turmas que eu vou trabalhar online, vou ter que gravar aulas e tudo e mandar online. Então Entendi. daqui a algum tempo eu vou poder falar assim, mais propriedade, assim, que eu gosto mais, mas assim, prefiro ali o presencial mesmo. Na pandemia Mas você precisou enfrentar o é online. isso, é. Na pandemia eu enfrentei aula Você sentiu online. dificuldade, professor? Eu senti, como todos, porque a gente está acostumado mais ali no presencial Sim, mesmo. E algo interessante é assim, que o aluno, nem é bom também usar esse termo, vamos falar estudante, que aluno, né, essa palavra lá no latim quer dizer sem luz, né? Como não se a sabia. gente é sem luz, Não sabia como se disso. a gente chegasse e desse a luz para esse Entendi a aluno, luz do mas conhecimento. só que hoje em dia não, todo mundo, ninguém é uma tábula rasa, todo mundo chega com algum conhecimento. Sim, Então, todo mundo tem ali um certo conhecimento já de vida, de mundo. Hoje uma criança já vem com conhecimento, né? Ela não chega lá vazia para sim, você. Então, é, o que eu ia falar é interessante essa parte, que o aluno ele vive ali nas redes sociais, na internet e tudo, e a pandemia, no caso, acabou chocando um pouco os professores, porque eles acharam, nossa, agora a gente vai para o computador, para o celular, os alunos vão arrebentar, porque eles vivem nisso. sim. E não. E aí foi o contrário, o efeito. Muitos sumiram, eles sumiram mesmo. Aí falar, ah, não, eu não sei e tal. A maioria sabe lidar com as redes sociais. Entendi que é bem Mas diferente. é isso, mas aí já coloca ali outros itens, outras coisas, ele já não quer. Tá. Então, hoje em dia, nós temos que ter essa mescla. Usar a tecnologia que está aí, é muito importante, que aí você trabalha, está trabalhando aí com isso mesmo, e o presencial também, que Sim, é muito importante, que ali tem gente que, se não for ali no presencial, não vai. Outros ali já têm facilidade com o online. Então, sim, na vida, como na vida, em tudo, nós temos que ter um equilíbrio, né? sim, que bacana. É o equilíbrio, é É isso. que eu conversando com a aluna, né? Ela falou assim, e o material, como é que é? Eu falei assim, eu te mando em PDF. Aí ela falou assim, e precisa imprimir? Eu falei, fica ao seu critério. Se você gostar de ter ele impresso papel na mão, É. fica ao seu critério. Aí ela falou assim: então eu vou imprimir, que eu gosto de pegar a folha, eu gosto de anotar, riscar, Isso eu aí, gosto de pintar. para você ver, é um E método, isso é um método, eu não vou é um criticar. método dela, né? Mas tem Então, gente que fala assim: não, eu com tablet, eu com celular aqui em PDF e tal, eu anoto eu da anoto, minha maneira. Aí eu falo assim: se você. gravo, É, armazeno aqui e isso. tal. Às vezes eu tô conversando com o aluno e falo assim, eu posso passar? Quem vai anotar? Eu pergunto assim, quem vai anotar a frase? Aí o aluno fala assim, professor, pode passar, eu já tirei print. Eu já tirei print, eu falei, Tira print. tá bom, não anota não. Não Então, precisa anotar, depois não. você anota, então, eu mando também o conteúdo. Porque eu fico pensando, na minha época não, eu tava anotando e o professor já falava assim, quem anotou, anotou. Quem não anotou, eu vou apagar na lousa. E eu já pensava, não tinha celular pra me tirar uma foto. Daí É eu isso. já ficava, não, calma aí, eu tô na última linha. É isso aí. Hoje alguns usam, né, desse subterfúgio, que às vezes quando copia na lousa e fala, não, você não vai copiar, não, já tirei print, Já já tirei tirei até uma foto. foto. Já tirei a foto, Antigamente, no já. meu tempo, você foi o meu professor. No meu tempo eu falava assim, calma aí, professor, eu tô na última linha. Calma aí, Isso, não apaga agora não. isso, é isso mesmo. Então, é muito bacana. E, professor, assim, por exemplo, você vê que o nosso país ele tem muita dificuldade de aprender o idioma. Por que o nosso país tem dificuldade de aprender o idioma comparando aos outros países que você também já visitou outros países? E por que o Brasil está tão atrás assim para aprender outra língua, outro idioma? Então é interessante essa questão.
que não há uma cultura no nosso país assim. Tá lá, né, nas escolas tem aula de inglês, algumas aulas de espanhol, é, mas nós não temos essa cultura de realmente adotar ali um segundo, terceiro idioma, como alguns outros países, que isso aí é algo natural para eles. O país até disponibiliza, professor, tá lá a matéria e tudo, mas não há aquele interesse realmente, não. Tem ali o segundo ou o terceiro idioma, algo como seria natural Sim. nos outros países. Então, nós brasileiros, a gente tem, como diz o provérbio popular, a faca e o queijo na mão. Tem tudo. Mas, Tem aula presencial, tem aula online, tem conteúdo disponibilizado, tem tudo. Mas falta essa cultura, esse interesse, essa consistência de realmente querer. E aqueles que o fazem, eles já são diferenciados. sim, Eles já estão um passo, dois na frente sim. daqueles. Então, as oportunidades vêm, estão aí para todos. Mas poucos querem Abraçar, né? abraçar, agarrar. Então, você estava comentando quantos colegas e tudo, eles tiveram a mesma oportunidade, às vezes muito mais talento que Muito. você. E você ouviu, colocou no coração, é para mim, vamos para cima. Porque às vezes não basta só ter o talento, não Não basta só basta ser ter, inteligente. Ah, eu sou inteligente, mas eu sou acomodado. Não acomodado, vou então, evoluir. E tem mas, gente, às vezes, tem muito mais dificuldade, mas ele tem garra, ele tem força de vontade. Tem um aluno meu, o nome dele é Medeiros. Me identifico muito com ele, que ele é muito esforçado, empenhado. E eu mando um conteúdo para ele, ele fala assim, ó, já pesquisei um livro, já pesquisei a forma de pronunciar a letra A, já pesquisei a forma de pronunciar quando tem certa palavra antes e como fazer junções de palavras, criar frases. E esse cara, meu, eu me surpreendo com ele, que ele estuda, ele tem aula de música, ele trabalha. Como ele consegue? O dia dele tem mais de 24 horas? às vezes tem família, tem Meu, filho e tudo, e ele consegue. como é que ele consegue? O dia dele não tem só 24 horas, não. Não, tem, Ele deve trabalhar de tem casa. E não, 36, ele não trabalha de 48 horas. casa, não. Não Ele trabalha vai até a na empresa, pega empresa. transporte. Então, às Assim vezes, como você ainda está ainda em uma outra área, sim, lá sai, pega transporte, para chegar em viaja casa, transporte às duas vezes dá problema. problema, né? 2 horas para ir, 2 horas para Que o voltar. transporte aqui em São Paulo é uma maravilha quando Maravilha, chove. né? Até avião caindo na via, tantas dificuldades e tudo. E vocês estão aí. Estamos aí guerreando cada dia. Sim, a gente já está quase chegando no final. Você tem, quer agradecer, quer falar algum complemento, professor? Em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, de dar vida realmente, né? Da gente poder falar, andar, poder ter vindo aqui e pela profissão que eu tenho, que eu pude ter a minha família. Agradecer aos meus pais que Que me gratificante. deram essa oportunidade, né? Meus pais, a minha irmã, hoje a minha esposa, as minhas 2 filhas, a minha esposa Iris, filha Tamires e Lorena Radassa, né? Que legal. E também agradecer a Deus pela sua vida, né? Quando a gente estava ali no Bustamante há quase Que eu, 15 ou 20 anos atrás, você isso, era ali um menino que estava ali no meio da bagunça, sim. crescendo ali praticamente numa comunidade, com vários convites, com certeza você já teve, convivia ali, e
às vezes, se eu tivesse um olhar assim, um olhar assim, olhando assim, Não nossa, vai dar esse nada. aí não vai dar nada, ele Não tem futuro. não tem futuro, ou como infelizmente a gente teve oportunidade de ver e alunos que morreram no mundo do crime e tudo, e você nos surpreendeu e tudo. Saiu, terminou ali o ensino médio e despertou, como você falou, demorou um pouquinho. Não importa, não importa a sua idade, você que está nos assistindo agora, não importa a sua idade. Se você está vivo, é é, porque ainda Deus está te dando uma oportunidade. De Não mudar, né? importa a sua idade, né? A Bíblia até fala, né, que os velhos ainda darão frutos, não é? Então, você é um exemplo de um jovem, tudo que está aí dando frutos, né? Um orgulho aí para sua família, Que legal. não é? Então, eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui nesse podcast contigo. Ai, muito obrigado. Pessoal, esse foi o nosso podcast, juntamente com meu amigo e professor Bernardo, como eu disse, foi meu professor no ensino médio e hoje somos companheiros e amigos de profissão e é uma honra. E pode esperar que em breve vai vir novos episódios que você não pode perder. Muito obrigado.